No poder do Espírito. Você sabe que todo missionário é um visionário. Nem todo visionário é missionário. Mas todo missionário é visionário. Então, eu sou um missionário. E no campo visionário estou. Por isso vou fazer o que Ele mandou, pregar as boas novas do Senhor que me amou. Estou na África, eu estou na China ou em qualquer lugar. Onde o Senhor me mandar, eu vou anunciar, vou evangelizar. Desejo propagar o reino do Rei dos Reis que vai voltar. Por mim você deve orar, meu irmão. O desejo do seu coração, então, deve ser o de colaborar. Não vai me ajudar, mas aqueles que um dia hei de alcançar. Obrigado pela tua oferta, fique alerta, a janela de bênção do céu está sempre aberta. Para aquele que ajuda, mesmo tendo luta, tem certeza que um dia fez a escolha certa. Ei, chega mais, vamos ajudar aqueles que levam a paz, que de tudo desfaz, larga tudo para trás e só pensam nas mais e mais almas que irão ganhar para Cristo e não para si próprios, pois é pela graça que eles estão nesse negócio, onde a alma vale mais que ouro, enfrentando os touros, para um dia assim colher os louros, lá na Nova Jerusalém, onde só existe o bem, onde tudo que há de bom se tem, sem sofrimento, dor ou gente deprimida, somente amor e a sensação de missão cumprida. Lá na Nova Jerusalém, onde só existe o bem, onde tudo que há de bom se tem, sem sofrimento, dor ou gente deprimida, somente amor e a sensação de missão cumprida. No poder do Espírito. Isso aí, estão ensaiadinhos, gostei. Não tem como pensar em poder do Espírito e não lembrar do livro de Atos. Então abra sua Bíblia aí em Atos 29. Enquanto você vai achando, eu vou fazendo aqui uma leitura panorâmica, até a gente chegar aí no 29. Enquanto você vai abrindo aí, Atos 29, enquanto você vai abrindo, eu vou fazer uma leitura panorâmica até a gente chegar aí. Você que achou, segura, mantém aí que eu vou chegar aí. Tem um pessoal aí que briga, tem um pessoal aí que discute, dizendo que o livro de Atos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Eu, como não gosto de briga, nenhum nem outro, então eu falo Atos. E aí eu não arrumo briga com ninguém. Então o livro de Atos, irmão, é mais ou menos assim, ó. Primeiro capítulo, você sabe, o pessoal estava meio sem saber o que fazer. A multidão se dispersou, sobraram cerca de 120 pessoas, e aí Jesus aparece para eles. No versículo 8, Jesus dá a eles uma ordem. E o livro de Atos é exatamente como essa ordem se desenrolou. Jesus dá para eles uma missão, e a missão é: fiquem em Jerusalém, e o Espírito vai descer sobre vocês e vai dar poder. E aí, no poder do Espírito, vocês vão conseguir completar a missão. Então, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas, martiria, em Jerusalém, onde vai começar, depois vai espalhar para a Judéia, Samaria e vai chegar lá em Sumaré. Então, o que é o livro de Atos? De Atos 1:8 até o final do 28, e entrando no 29, que é o que realmente eu quero pregar. O que é o livro de Atos? É como o Espírito Santo fez com que Atos 1:8 se cumprisse. Como que a igreja sai de Jerusalém e chega aos confins da terra? Então, do capítulo 1, versículo 9, até o final do 28, emendando no 29, é o desenrolar dessa história. Como que o evangelho chegou nos confins da terra?
E aí vai narrando. Começou com a descida do Espírito. Eles estavam lá no cenáculo, cerca de 120. Deu o dia de Pentecoste, eles estavam na festa, gente de tudo quanto é lugar do mundo, o Espírito foi derramado. Pedro pregou 3.000 pessoas. Começou ali o crescimento da igreja. Tem gente que acha que desde que Deus separou Abraão já começa a igreja. Tem gente que acha que quando Cristo nasce começa a igreja. Tem gente que acha que quando Cristo ressuscita, começa a igreja. Tem gente que acha que a igreja começa aí, no sermão de Pedro. Independente de quando a igreja começou, aí tiveram cerca de 3.000 pessoas que foram batizadas e voltaram, cada uma para o seu lugar de origem, da diáspora judaica, e a igreja começou a crescer a partir desse momento. E aí então, Pedro e João estão subindo para o templo, para o culto de oração. O culto de oração do judeu é 3h todo dia. Então, você sabe, eles dividiam o dia em 12 horas, de 6 da manhã até as 6 da tarde, de 6 da noite até as 6 da manhã era noite. Por isso a Bíblia conta tantos dias e tantas noites. Então você tem as vigílias da noite, que antes eram 4 vigílias de 3 horas, no período romano passou-se 3 vigílias de 4 horas. Por isso às vezes a Bíblia diz na terceira vigília da noite, na segunda vigília da noite. Então os períodos eram de 6 horas até as 9, até meia-noite, até as 3, até as 6 da manhã. E depois ficou 3 de 4 horas. O período do dia é separado por momentos de oração. Acordou 6 horas da manhã, ora, agradece porque acordou. Meio-dia, ora, agradece porque vai comer. 3 horas da tarde é a hora da intercessão, orar por aqueles negócios que a gente quer especial. 6 horas da tarde agradece pelo dia de trabalho. Então o dia é marcado por esses 4 momentos de oração. Às 3 da tarde, ou a hora nona, porque se o dia começa às 6 da manhã, 6 mais 9, 15. Então a hora nona é 3 da tarde. Eles oravam por motivos específicos. Então quem está perto do templo, vai no templo para orar junto. E aí Pedro e João estão subindo ao templo, subindo pela porta formosa. O sol já às 3 da tarde bate na porta de um latão reluzente, ela fica muito bonita, por isso ela é a porta formosa. Eles estão subindo e tem um rapaz sentado lá pedindo dinheiro, pedindo esmola. E aí o Pedro diz assim, olha só, nós somos crentes. E crente não costuma ter muito dinheiro, não. Até tem uma meia dúzia aí que tem, mas a maioria mesmo é nós. Que só consegue fazer grandes coisas porque a gente se junta. E muito se faz com um pouco de cada um. Então, no primeiro capítulo de Atos, a gente aprende que no poder do Espírito nós vamos completar a missão, porque é uma missão que Jesus deu. Segundo, nós vamos completar a missão no poder do Espírito, porque ele foi derramado e está disponível para nós. Agora Pedro e João estão subindo ao templo, o cara está pedindo dinheiro, Pedro fala, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele andou? Não andou. Diz o texto, estendendo a mão, Pedro o tomou, o colocou de pé, ele firmou os tornozelos e entrou para dentro do templo cantando e dançando. No poder do Espírito nós vamos completar a missão estendendo as mãos para quem precisa. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus, e vira as costas e vai embora. Não, em nome de Jesus, levanta e anda, me dá a sua mão e fique em pé. A igreja pode orar e Deus pode curar, mas a igreja precisa aprender que algumas curas vêm depois que ela estende a mão para quem precisa. E aí eles entram no templo e o homem que entrou cantando igual um doido, aleluia, aleluia, estou curado, bagunçou o culto de oração. O culto de oração é para ficar em silêncio. E aí os guardas do templo foram em cima dele, ei rapaz, você está profanando o templo, fazendo bagunça logo na hora da oração? Ele fala, não, é porque eu era aleijado, agora eu estou andando. E os caras, quem fez isso? Aqueles 2 barbudinhos ali, ó. E aí os caras vão no Pedro e no João e falam, que vocês estão bagunçando o culto? Não sei de nada, eu sei que o homem está andando. Então levam eles para o sinédrio, e aí vão matar, não vão matar, vão matar, não vão matar. E o Gamaliel pede a palavra e fala, gente, vamos largar esses caras embora? Gamaliel, eles profanaram o templo na hora de oração, tem que matar eles, igual aquele mestre deles. Aí o Gamaliel fala, vamos fazer o seguinte? Vocês lembram de um tal de Judas que surgiu aí um tempo atrás? Disse que era o Cristo e tal, arrumou uns discípulos, a gente nem ouve falar mais dele. Vocês lembram do Teudas?
juntou lá uns 500 discípulos, fez um barulho danado. Ah, é o Cristo. A gente nem lembra mais dele. Vamos fazer o seguinte, deixa esses caras embora. Porque se esse negócio não é de Deus, daqui a pouco a gente esquece, ninguém está falando mais nisso. Mas se esse negócio é de Deus, aí a gente não pode entrar, porque ninguém ganha de Deus. Então é melhor a gente liberar eles. Se não for de Deus, o tempo se encarrega de esquecê-los. Se for de Deus, a gente vai perder a briga. Então deixa os barbudinhos para lá. E aí você conhece a história, né? Pedro e João são libertos. E é por isso que eu amo ser crente e amo fazer missões. Porque se nós estamos aqui hoje em Sumaré falando desse negócio, é porque esse negócio é de Deus. E aí capítulo 6 começa a treta. Aleluia! Coisa boa! Já ouviu falar que tem briga na igreja? Você já ouviu falar? Lá onde você congrega tem? Tem não, meu filho, é ruim, hein? Igreja tem briga não. Se lá onde você está tem, sinto muito. Lá no Itaim não tem não, lá nós não briga de jeito nenhum. Aí o que acontece no 6, gente? As viúvas dos judeus estão comendo todo dia. As viúvas gentias não têm comida nenhuma. Ó, acepção de pessoas. Quem é judia come, quem não é não come. Você já ouviu falar isso? Acepção na igreja? Tratar as pessoas diferente na igreja, ouviu falar disso? Pois é, a igreja primitiva tinha isso! E às vezes eu vejo um pessoal, não, porque nós temos que ser como a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, aleluia, primitiva aí, ó, tratando as pessoas diferente. A de Corinto, o menino pegou a mulher do pai dele. E os outros botando os outros na justiça e brigando, panelinha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, confusão danada. E a de Laodiceia, fazendo culto, Jesus do lado de fora, batendo na porta. Ô gente, deixa eu entrar aí, ó. Vocês estão cultuando eu e eu estou do lado de fora. Então essa turma romântica, a igreja primitiva, eu pergunto a eles, qual igreja primitiva nós tem que ser? Igual a de Atos? Se for, acepção de pessoas, estamos juntos. É certo fazer isso? Não. Mas onde junta a gente tem problema. Por isso que é 2 ou 3. Por isso que Jesus não falou, onde estiver um reunido em meu nome. Porque um não dá problema, é a partir de 2 que dá. Então Jesus está dizendo, se vocês juntar para ter problema, conta comigo, eu estou aí com vocês. E aí o que acontece? Vamos separar os garçons, palavra diáconos. É garçom, gente. Tem 2 tipos de funcionário na época do Novo Testamento. Tem o doulos, que é o funcionário que trabalha fora. Trabalha na roça. Tem o diáconos, que é o funcionário que trabalha dentro. Cuida da despensa, da arrumação e da mesa, da comida. Então, os caras dizem assim, olha, nós temos o povo que vai trabalhar lá fora. Mas nós temos que ter um povo que vai trabalhar aqui dentro. Onde estão os nossos diáconos? Escolham aí entre vocês. Por isso que nós somos democráticos. Porque os apóstolos não escolheram. Eles mandaram o povo escolher. Escolham dentre vós. E aí o povo elegeu os 7. Estevão primeiro da lista. O que acontece? Eles começam a servir as mesas. O problema foi resolvido, pelo menos por enquanto. Só que aí o Estevão liderou. Foi o cabeça da lista dos 7. Então ele ficou em evidência. Pegaram ele. Vamos te apedrejar se você não negar Jesus. Ele falou, não vou negar, pode dar pedrada. Os caras matam ele na pedrada. E aí, 7, 8, vai desenrolando como que Estevão morreu, quem estava ali. E o discurso que Estevão fez foi lindo demais. E ele viu Jesus. E aí, de repente, um cara está matando crente para todo lado. E ele fala assim, eu vou lá para Damasco. Porque diz que quando a gente apertou aqui em Jerusalém, eles começaram a fugir para lá. Então eu vou lá para Damasco, que diz que lá tem muito crente, eu vou matar todos eles. Reúne com os judeus, ele é de liderança, ele é um cara muito top. E aí ele fala, me dá uma autorização aí, onde eu ver um crente eu quero matar. E aí os caras autorizam, pode matar os crentes. E ele sai andando para Damasco. Ninguém sabe se ele estava de cavalo não, viu? Vocês não enfiam o bicho na história, porque não está escrito não.
Ah, caiu do cavalo. Ah, onde você viu o cavalo escrito aí, gente? Eu estou no capítulo 9, lê aí direitinho. Ele estava indo para Damasco. Ah, pastor, mas todos eles viajavam de cavalo. Mas podia ser a pé, podia ser num jumento, num burro. Não tem cavalo não, gente. Pode ter sido, mas o texto não diz. E aí você sabe, ele vê uma luz forte, cai, fica cego, e aí Jesus vira para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante. O Paulo, ele não era Saulo e virou Paulo não, tá, gente? Desculpa, eu estou estragando sua infância, né? Ele tem dupla cidadania. Ele é judeu e ele é romano. Então ele tem dois nomes. Um nome é judeu, outro nome é romano. Quando ele está num contexto judaico, ele se apresenta como Shaul, o mesmo nome do primeiro rei de Israel, que é da mesma tribo que ele, de Benjamim. Então ele é o Shaul, num contexto judaico. Quando ele está num contexto gentil, ele é o Paul, porque é a cidadania romana dele. Os gentios não sabem quem foi Shaul, rei de Israel. Então é um nome irrelevante. E para ter respeito no mundo judaico e na cultura helênica, ele precisa se apresentar com a cidadania romana. Então ele é Saulo, Paulo. Saulo quando está com o judeu, Paulo quando está com o gentio. Simples assim. Tanto que no capítulo 13, quando Deus chama lá de Antioquia a galera para fazer missões, tem vários líderes lá, né? Barnabé é o primeiro da lista e o último é Saulo. Aí o Espírito fala: me dá o primeiro e o último. Ó, rapaz, tem alguém aí vivo. Quem é que está operando? Quem é que está É você, Benção? Como é que é o seu nome? Eu não ouvi. Pedro? Cadê o João? O barquinho? Você já ouviu essa piada quantas vezes na sua vida? Se você ganhasse 1 centavo por cada vez que você ouviu isso, você estava milionário, né? Pois é. Mas que bom que você está aí, hein, cara? Se eu estou falando, você vai botando ali. Coisa boa, bênção. Para o povo ver que é Bíblia mesmo, né? Porque às vezes o pessoal nem sabe. Vamos completar a missão, gente. E aí, olha só aqui, ó. Na igreja de Antioquia, da Síria, não é da Pisídia, tinham vários líderes. O primeiro da lista é Barnabé. O último é quem? O último é quem? Ele converteu no capítulo 9. Como é que no capítulo 13 ele ainda é Saulo? Ah, ele não era Saulo e virou Paulo? Me ajuda, crente, me ajuda. Ele ainda é Saulo porque ele ainda está em contexto judaico. Daí para frente ele vai fazer missões com os gentios. É por isso que é Paulo. Então, voltando. Olha só que legal. Ele quer matar os crentes. E Jesus vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu, já tinha derramado o Espírito, o povo já está fazendo missões, a perseguição em Jerusalém já botou a igreja para correr e ela já está expandindo pela Judéia, e Jesus diz: por que você está me perseguindo? E aí o Saulo podia falar: mas eu não estou perseguindo o Senhor, nunca nem te vi, eu quero matar os crentes. Qual é a lição, queridos, que a gente aprende aqui? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Por quê? Porque todos aqueles que se levantam para impedir a missão de avançar, Jesus cobra essa briga como se fosse dele mesmo. Ah, o cara está me perseguindo. Abre um parêntese aqui. Tem uns crentes que são perseguidos porque eles são chatos mesmo. Tem nada a ver com o evangelho, não. Ai, pastor, lá no meu trabalho, não, porque você é chata mesmo. Você é intransigente, você é mal-humorada, você é mal-educada. Então ninguém está te perseguindo porque você é crente. Não estão te chamando para as coisas porque você é chata mesmo. Fofoqueira. E aí ninguém quer você. Não, porque eu sou evangélica. Não. Então o que está acontecendo aqui? O Saulo está querendo matar os crentes que estão querendo completar a missão. Aí Jesus aparece e diz assim: por que você está me perseguindo? Quando a gente está sendo perseguido porque a gente é chato, Jesus não faz nada, é problema seu. Mas quando a gente está sendo perseguido e impedido de completar a missão, aí ele entra na história e cobra o negócio e avança a gente. Então, o Saulo converte,
O Ananias pega ele, dá um trato, tentam introduzi-lo na igreja de Jerusalém, não dá certo, ele vai lá para Antioquia, até que chega nesse ponto que ele é chamado para fazer missões. Antes disso, tem um tal de Cornélio, que não conhecia Jesus, o Evangelho, nunca tinha frequentado a igreja, mas era um cara quase crente. Você conhece gente que é quase crente? É um bom filho, é um bom pai, é um bom marido, é um bom patrão, é um bom cidadão, é um cara querido por todo mundo. Só não vai para o céu. Porque quase salvo é totalmente condenado. E aí o que é que o Espírito faz? Pedro, vai lá trocar uma ideia com aquele moço lá, que ele está quase. Ele está por uma oração de ser salvo. Aí o Pedro, não, eu não falo com gentio, não. Esse povo não merece. Aí Deus, é? Então quer dizer que vocês são melhor do que os outros. Lógico, nós somos os judeus. Então faz o seguinte, Pedro. Desce aí, ó. Faz um almoço aí e come. Que isso, Deus? Esses bichos são impuros. Como é que você está chamando de impuro aquilo que eu criei, rapaz? Mata e come. Pedro, não, Senhor, eu sou santo. Aí eu imagino Deus falando, você quer ser mais santo que eu, né? Porque eu vejo uns crentes aí que eles são mais santos que Jesus. Porque Jesus comia com pecador, Jesus conversava com pecador, Jesus ensinava para a mulher que já estava no não sei qual casamento. Jesus, os caras são mais santos que Jesus. E aí, no poder do Espírito, nós vamos completar a missão, sem nos achar que somos melhor do que os outros. Nós não podemos cometer o mesmo erro dos judeus, que confundiram eleição com predileção. Eles eram o povo eleito, mas eles nunca foram o povo predileto. Quando a gente elege alguém, a gente elege para fazer alguma coisa, para cumprir uma função. Portanto, Israel foi eleito como nação sacerdotal, para apresentar Deus para todas as nações. A promessa de Deus a Abraão tem duas linhas. A primeira é, eu vou abençoar vocês. A segunda é, através de vocês, vou abençoar todas as famílias da terra. Os judeus pegaram só a primeira parte e esqueceram da segunda. Nós, a igreja, fomos chamados para essa missão, exatamente porque Israel abandonou ela. E Deus levantou um povo que não era, para confundir os que eram, para completar a sua missão. Todas as famílias da terra precisam de salvação. Todas as famílias da terra. Gente esquisita, gente doida, gente maluca, gente chata. Todos precisam. Não, com aquele povo ali eu não falo não. Vamos completar a missão, irmão, ajuda nós. Aquele povo lá não merece. Não caia no mesmo erro de Pedro. E aí, você conhece a história, né? Cornélio, os funcionários, e todo mundo cheio do Espírito, o negócio começa a acontecer, e aí a igreja continua expandindo, e aí Deus chama o Barnabé e o Saulo, primeira viagem, vamos embora, vamos ali em... Onde é mesmo? Naquela ilha lá que eles foram primeiro? Chipre. Cadê o Pedro? Bora, Pedro! Icônio, Listra, Derbe, Perge, Panfilha e tal, e fazendo missões. Aí eles voltam para Antioquia, prestam um relatório, um monte de gente converteu, um monte de gente foi batizada, aleluia! Aí eles mandam notícia para a igreja mãe, lá em Jerusalém, a primeira viagem missionária, Deus abençoou demais. Aí o Pedro, que é pastor lá, parece que não aprendeu a lição com Cornélio, vira e fala assim, mas esse pessoal que está convertendo, foram circuncidados? Aí o Paulo, para com isso, Pedro, larga de ser besta, moço, vocês não são judeu não estão lá no deserto não, tem que circuncidar não, é tibum e já era. O Pedro, não pode ser assim, tem que circuncidar, tem a lei de Moisés, primeiro vira judeus, depois vira crente. Aí o Paulo, faz isso não, Pedro, você vai atrapalhar de completar a missão. Então vamos fazer uma reunião, o povo desce para Jerusalém, capítulo 15, Pedro. Aí chegam num consenso, né? Não, Paulo, então
beleza, então você batiza e tal, vão por aqui, não precisa circuncidar, mas também não pode. Aí o Paulo, beleza, vamos embora. Volta para Antioquia, sai para a segunda viagem missionária, e aí roda, só que aí ele vai na Ásia Menor, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, o bicho pega, a igreja começa a crescer, terceira viagem missionária, muita gente convertendo, Macedônia, aleluia. E aí a igreja, chegando já nos confins da terra. E aí Paulo é preso. Aliás, antes, Paulo de Mileto, no final da terceira, fala, eu preciso despedir da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso cresceu muito, tinha uns líderes muito bons, e aí Paulo fala, eu vou passar lá, porque ele ficou mais ou menos 2 anos e meio lá pastoreando eles pegaram uma afetividade muito grande com Paulo, e ele diz assim, não, vou lá despedir deles, mas ele não vai lá em Éfeso, ele para numa estação antes, e de Mileto, ele manda chamar o pessoal. Eu estou no 20, Pedro, agora já mais ou menos aí no 22, 23, 24. E aí Paulo fala, pessoal de Éfeso, eu amo muito vocês. Aí o pessoal, então bora para Éfeso, fica lá com a gente. O Paulo, não posso, tenho que completar a missão. Mas Paulo, Éfeso é a igreja que mais está crescendo, é a cidade que mais está crescendo, vamos para Éfeso. Ele fala, não, só vim despedir. Paulo, mas se você continuar assim, querendo completar a missão, daqui a pouco você vai preso, daqui a pouco você está lá em Roma, daqui a pouco você vai morrer. E ele fala, a minha vida não é preciosa mesmo? Estou ligando para a minha vida não, gente. Nada tem a minha vida como preciosa, senão que se cumpra a carreira que está diante de mim. Pregar o evangelho da graça de Deus. Aí, Pedro, agora você foi de garoto. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Não tendo nossa vida como preciosa. Porque se a gente ficar fazendo concessões, isso aqui eu não faço porque eu sou assim mesmo. Não, porque os mesabarbas são tudo assim, não faz isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. Não, porque isso aqui eu não concordo, isso aqui, então não ajuda. Não. Quando a gente tem a nossa vida como preciosa para nós mesmos, a gente não consegue completar a missão. A gente, no poder do Espírito, completa a missão, quando a gente entende que a pregação do Evangelho vale mais que nossa própria vida. Até porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, juntamente com Ele fomos ressuscitados, pelo poder do Espírito. Portanto, nossa vida não valia nada, só passou a valer porque Ele nos deu vida. Então Ele merece que essa vida seja devolvida a Ele, para que a sua missão seja completa. Amém, gente? Tá bom. Aí, o Paulo acaba a viagem e é preso. E aí o Pórcio Festo, aquela confusão, eu sou cidadão romano e tal, e aí vai para Roma e tem um naufrágio, e cobras e lagartos, e vão embora, e Paulo chega em Roma e é preso. Aí começa a escrever umas cartas para os de Filipos, e para o Timóteo, para o Tito, e Filemão, a turma da Ásia Menor, que está dando trabalho para o Timóteo, que agora está pastoreando lá em Éfeso, e aí o Paulo está escrevendo, orientando todo mundo, e aí ele morre. E lá no 28, já no finalzinho, diz assim, Paulo, preso em Roma, continuava pregando o evangelho do reino de Deus. Mesmo preso, porque Paulo entendia que ele podia estar preso, mas a mensagem nunca será presa. A mensagem está solta e ela se espalha, porque no poder do Espírito, vamos completar a missão. Aí agora chegamos no 29. Você que abriu aí na sua Bíblia, após essa introdução, começa a pregação. A 29, olha como é que é esse capítulo. Os apóstolos começam a morrer todos e sobra o João por último. Aí o João vai suceder o Timóteo mandou bem. Por quê? Porque foi bem orientado por Paulo. Meu filho, você tem que ser o exemplo da igreja, na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. E aí o Timóteo segue o conselho de Paulo, pastoreia, Éfeso passa a ser a maior igreja da época, depois de Corinto, e aí
o Timóteo morre, a igreja de Éfeso fica sem pastor, é uma igreja de muita referência na época, já estamos no ano 90, o João vai lá para pastorear aquele povo, porque era a comunidade mais relevante, então precisava ter o líder mais relevante. O último dos apóstolos, ainda vivo, foi para lá pastoreá-los. Lá ele é pego e levado para a ilha de Patmos, onde ele escreve, lá ele já estava orientando a igreja, que estava meio perdida com relação à cristologia, então ele escreve o evangelho, ele escreve 3 cartas, ele é preso, aí Jesus dá a revelação para ele e ele morre. E aí começam os primeiros chamados pais da igreja. E aí o Espírito, pelo seu poder, para completar a missão, que é o capítulo 29, começa a chamar, vocacionar, capacitar alguns homens. E aí 4 séculos de homens e mulheres que foram usados por Deus. Muitos foram muito importantes, principalmente no nordeste da África e lá na Síria. 2 escolas de teologia, surgem 2 seminários muito fortes. O de Antioquia, que é uma escola mais literal, mais histórico-gramatical, e a escola de Alexandria, que é uma escola mais alegórica, mais poética. E aí ali vão tendo gente muito relevante. Aí você tem o Atanásio, você tem Crisóstomo, um monte, e o último desse primeiro período é o Agostinho, que é da África, que começa a interpretar a Bíblia de forma alegórica, fazendo uma aplicação mais poética do que gramatical. E aí surge essa nova escola de interpretação. Agostinho, doutor em filosofia, a teologia se une à filosofia como ciência do pensamento humano, e aí então um imperador de Roma, não sabemos até que ponto essa experiência foi genuína, mas a história conta que ele converteu. E aí, o cara diz assim, agora eu sou crente, e o cristianismo vai ser a religião oficial do império. E aí então, todo mundo que é romano é obrigado a ser cristão. E aí a gente vive 10 séculos, quando você obriga, o Espírito não age. Porque o Espírito age de acordo com a vontade de Deus, quando ela se une à vontade humana. Então não tem como você obrigar alguém a ser crente. Nós, no poder do Espírito, vamos completar a missão. Mas quem convence é o Espírito, gente. É o Espírito. Eu me lembro quando eu converti, eu tinha 16 anos e nunca tinha entrado em nenhuma igreja. Eu tenho quanto tempo ainda? Uns 10 minutos, né? E olha que eu já preguei Atos inteiro, hein? 16 anos, nunca tinha entrado numa igreja. E aí, a convite de um amigo que tinha convertido no domingo, na quarta-feira ele foi matricular na classe dos catecúmenos. Aleluia! Eu estou falando de 1998. Ó, para você ver, uma igreja batista em 98 ainda tinha classe de catecúmenos. Olha que bênção. Aleluia. Aí, vai eu na igreja pela primeira vez. Nunca tinha entrado em igreja nenhuma na vida. Nenhuma. Religião nenhuma. Nunca participei de nada de religião. Nada. Aí fui na igreja com esse amigo. E foi uma história muito engraçada. Outro dia eu te conto, porque senão vão tomar meu microfone aqui. Não há nada, tem que almoçar todo mundo também. Você me leva lá na sua igreja, eu conto lá. Quem está comigo? Entrei na igreja, irmãos, e o culto começou, culto de quarta-feira. Um pouco de irmãos lá na frente, aquele cabelinho roxo, aquela coisa. E duplas de oração, né? E eu não sei rezar, e o amigo, e eu tentando entender o que estava acontecendo, e Tommy cantou cristão, e aleluia, e vamos embora, o pastor começa a pregar, faz um apelo, Deus é o pai que você precisa. O cara pregou filho pródigo na quarta-feira, e aí apontou o dedo para mim, filho pródigo, volta para casa, Deus é o pai que você precisa. Eu não tive pai, corri, dei no meio dele, pá, abracei, pastor Nilson de Márzio, que bênção. Me discipulou, me batizou, eu fui aprendendo muito. Mas aí na quinta-feira, eu converti na quarta. Aí me deram o mais importante é o amor. Lembra desse Novo Testamento? Parafraseado?
Quem lembra? Tudo velho aí, ó. Tudo velho. Tudo velho, não adianta me enganar. Mais importante é o amor. Eu não sabia que aquilo era a Bíblia. Eu não entendia nada, eu falava, é o livrinho da igreja. E aí eu ficava lendo, não entendia nada. Eu lia, não entendia nada. Aí, no dia seguinte, quinta-feira, eu fui para a escola. Aí eu falei, agora eu sou batista. Eu não posso mais fazer coisa errada, eu não posso mais. Aí eu peguei o uniforme e lavei, tomei um banho. Um adolescente tomar banho, porque converteu mesmo. E aí me arrumei, fui para a escola, cheguei no primeiro horário, nunca tinha chegado no primeiro horário. Quando o segurança abriu o portão que ele viu, ele falou, que é isso, rapaz? O que você está fazendo aqui de cabelo penteado, de uniforme, 7 horas da manhã, que bicho que te mordeu? Eu falei, não, que agora eu sou batista. E aí entrei, sentei na primeira cadeira, agora eu sou batista, agora eu vou ser um bom aluno. Aí entrou a Doralice, professora de OSPB. Estamos ficando velho. Organização Social Política Brasileira, Antigo Moral e Cívica, Ensino Religioso. Aí Doralice entrou, bom dia, ela olhou para mim, Manu, aí, bom dia. Eu conhecia ela? Não, querida, eu tenho mais meia hora então, né? Aleluia, obrigado, Maristela. Tem mais meia hora. Não, eu só preciso de 5 minutos. Quem me dá 5 minutos aí? Olha só, 10, 15, 20, 25, 30. Morte. Quem está comigo? Eu conhecia a Doralice porque quando eu era colocado para fora da sala, eu ia conversar com ela porque ela era coordenadora. E ela dava essa primeira aula da quinta-feira, que eu nunca tinha ido. Aí ela olhou e, Manu, o que você está fazendo aqui? Eu falei, agora eu sou batista. Aí ela, meu filho, que coisa boa, batista, é? Eu falei, ela, quero ver até quando vai durar esse batista. Mas está até hoje, aleluia. Aí, deu o segundo horário, chegou meus amigos, a turma do fundão. E aí quando eles me viram lá na frente, eles foram lá, o que está fazendo aqui? Não, me deixa. Agora eu sou batista. Aí eles me pegaram com a cadeira e tudo, me levaram lá para trás. Aí eu, galera, valeu, estamos de boa, fui lá para frente. Aí jogaram chiclete no meu cabelo e tal, bora Manu, pro recreio. Eu falei, não vou não. Não vou porque agora eu sou batista. Aí do meu lado, fiquei na sala, meu Deus, me ajuda a ser batista. Do meu lado estava o Dimitri. Aí eu olhei assim e falei, Dimitri. Aí tomou um susto, tadinho. Aí ali que eu descobri que eu era muito ruim, viu? Eu fazia muito bullying com as pessoas. Isso é muito errado. E eu fazia muito bullying com o Dimitri também. E eu descobri que o Dimitri não saía mais para o recreio por causa do bullying que faziam com ele. E aí eu, Dimitri, aí ele tomou um susto. Se você morrer, você vai para onde? Aí ele, não sei. Falei, não, pai, você morreu, vai para onde agora? Ele, para o cemitério. Falei, não, velho. Você vai para o céu ou para o inferno? Ele falou, não sei. Falei, então Deus é o pai que você precisa. E aí, preguei a mensagem todinha para ele. Aí, aí virei para ele e falei, Dimitri, vamos na igreja comigo domingo. Aí ele, vamos, morrendo de medo. Obrigado, querida. Nossa, Deus, você trouxe água, agora me deu lenço. Foi a senhora que trouxe água? Ah, foi outra. Ah, tá bom. Obrigado. É você que quer o galardão, né? Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Andréia. Ô Pedro, você está comigo ainda, meu filho? Bota Mateus 10, 42 aí para Andréia. A senhora lenço não fala nada, mas a Andréia, ó,
Vamos ler para a Andréia, gente? Em verdade... Viu aí, Andréia? Quem dá um copo tem recompensa. Quem dá uma garrafa, pensa no tamanho da bênção. Quem está comigo? Estou encerrando. Gente, eu virei para o Dimitri. Você tem que ir na igreja comigo domingo? Aí ele falou, eu vou. Então eu vou passar na sua casa, eu vou. Se você não for, eu te pego, hein? Eu vou. Então, ó, voltando, Atos 29, né? Estou aí na segunda parte do capítulo 29, a primeira parte são os pais da igreja, Agostinho é o último, aí Constantino leva o negócio para o império todo, obriga o povo a ser crente, resultado, nós temos 10 séculos de idade das trevas, porque você não pode obrigar ninguém a ser crente. No poder do Espírito... No poder do Espírito. É o Espírito que faz, gente. Não dá para obrigar, não, é o Espírito que faz. Né? Às vezes eu vejo um pessoal, porque isso não pode, e não sei o quê. Gente, deixa Deus trabalhar, não atrapalha Ele não. Eu tenho pregado assim, sabe? Lá na Pibitaim, eu parei de pedir o povo para ajudar Deus. Eu falo agora, não atrapalha Ele não. Porque às vezes na ânsia de ajudar, a gente atrapalha. E aí o Constantino, com a melhor das intenções, todo mundo vai ser crente. A pior geração do cristianismo, 1000 anos de cristianismo mais pobre que já existiu, porque na obrigação não vai, é no poder do Espírito. E aí o Espírito chama um cara e fala assim, ô meu filho, dá uma olhada para a minha igreja e vê se o negócio está do jeito que eu queria. O cara olha e fala, não está não, Jesus. Ele, então, bora falar contra esse negócio que está errado. O cara se levanta, começa a falar, botaram ele numa fogueira. Estou falando do João dos Gansos. O nome dele é João, ele é da Boêmia, e ele vendia ganso na feira, e o apelido dele era esse, Hus, que é ganso, em boêmio, primórdios da língua alemã. Então ele era o John Hus, o João dos Gansos. E ele é o primeiro cara a apontar os problemas da igreja. E aí botam ele na fogueira, e o fogo pegando nele, e ele cantando, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. E o cara morre cantando, aquilo causa um impacto, um monte de gente converte. 100 anos depois, ele queimando na fogueira, o pessoal rindo, apontando, olha aí, Deus não foi poderoso para livrar ele. E ele vira e fala assim, hoje vocês estão matando um ganso. Mas daqui a um tempo Deus vai levantar um cisne e vocês não poderão queimá-lo. 100 anos antes, profetizando a vinda do Lutero. 100 anos depois, um monge que sabia tudo de Agostinho, começa a ler Romanos, a cabeça dele explode, ele continua o legado de John Hus, que passou pelo Savonarola, pelo Wycliffe, e aí começa então... Desde lá do John Hus, agora a coisa chega no ápice, quando ele prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e aí começa ali então um período chamado Reforma Protestante. Século XVI em diante, a Bíblia volta para a mão do povo, a Bíblia começa a ser traduzida, e a missão continua, porque havia dado um pause com aquela história de todo mundo tem que ser crente. Isso não existe, é o Espírito que faz a obra. Um líder político não pode fazer a obra que o Espírito somente faz, irmãos. Quem converte a gente não é um líder político que declara, agora toda a nação é cristã. Não, é o Espírito que faz isso. Só o poder do Espírito. E aí continua o Espírito a agir ali,
poderosamente. O povo cresce muito na Europa, daí se expande, vai para a Ásia, vai para a África, vai para a Oceania, vai para a América do Norte, vem para a América do Sul. E aí nós começamos um período de expansão evangelística, onde várias cruzadas, e Deus começa a levantar e usar vários evangelistas ao redor do mundo, e a igreja vai se multiplicando exponencialmente, até que acaba o período da modernidade, que inicia ali na Reforma Protestante, e começa então a transição para um período chamado pós-modernidade, que é o período que nós estamos agora. Portanto, nós estamos na quarta parte do capítulo 29 de Atos. A primeira parte são os pais da igreja. Segunda parte é a Idade Média. Terceira parte é a modernidade, Reforma Protestante. Quarta parte é a pós-modernidade. Nós estamos na quarta parte do capítulo 29 de Atos. Essa missão precisa se completar. Se a gente não fizer nada, vai dar pause de novo. Quem entendeu? Por que é que a gente precisa completar a missão? Porque lá no final dos anos 90 do primeiro século, quando João estava em Pátimos, Jesus revelou para ele algumas coisas da eternidade. E tem um negócio que João viu, e ele registrou, está aí na sua Bíblia no capítulo 5, Pedro. 9 e 10. Jesus revela para o João assim, não precisa chorar mais, porque aquele que morreu como um cordeiro ressuscitou como um leão. E o leão da tribo de Judá agora está abençoando e abraçando todo mundo. Ele vai enxugar a lágrima de todos. E aí o João diz assim: quando eu vi a eternidade, eu vi muita gente. E eu vi gente de toda raça, de toda língua, de toda tribo e de toda nação. João teve essa visão da eternidade. Isso ainda não se consumou, mas foi mostrado para ele há 1915 anos atrás. E Jesus mostrou para o João lá na ilha de Pátimos, que quando nós chegarmos na eternidade, vai ter lá gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Então, por que é que nós precisamos completar a missão? Para que quando a gente chegar lá, a gente tenha essa visão que o João já teve na ilha de Pátimos. No poder do Espírito, porque na eternidade tem que ter gente de toda a nação. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.